É, Fala galera, que eu não sei quem é. Sejam bem-vindos a este canal aleatório e que não existe basicamente. É, Aqui não tem nome de canal, meu nome é Lô Messias, esse canal é Lô Messias, eu sou Lô Messias, então é isso. Não tem nome de canal nenhum, não tem coisa nada. Eu só coloco esses vídeos aleatórios no YouTube mesmo porque eu gosto de gravar a respeito de ficção científica, eu gosto de gravar o que eu gosto. E coloquei disponível para quem quiser ver nesta. Eu não vou xingar meu próprio vídeo. Enfim, eu vou fazer uma coisa mais animada, cara. Enquanto eu estiver falando de ciência e esses bagulho doido, eu vou colocar música aqui pra gente, porque música é necessário, né? A gente precisa de música pra viver. Beleza, eu tá registrado aqui pra mim. Então, cara, hoje eu vim falar a respeito do chat GPT e o futuro das IAs, tá bom? Tudo bem, um pouquinho mais. Então vou começar perguntando aqui, né, para o nosso querido amigo ChatGPT aqui, qual a diferença entre... Bora começar desde o começo, cara. Chat, me resuma os avanços científicos desde o início da história até a construção da inteligência artificial, que é a maior invenção que nós temos na humanidade, né, cara? Então, aqui eu tenho meu contexto aqui para mostrar para vocês, né? Porque eu sozinho não consigo falar muito bem. Tá falando século XX, era moderna, lá. Bora ver aqui o que ele me dá, né, velho? E confesso pra vocês que não é tão fácil pra mim assim explicar, mas eu vou estar explicando o que mais fontes que eu tive, que eu recomendo vocês pesquisarem antes de irem na minha pilha também, sobre o conceito de IA, tá? E as notícias que eu vou dar agora, porque elas são bem explosivas. E eu já adianto que esse vídeo eu quero que ele seja um pouquinho mais curto que o vídeo que eu enviei anteriormente, porque o outro vídeo ficou muito longo, então vou tentar ser rápido, mas eu não prometo nada, por final eu vou falar desde o início da IA. Beleza? Então aqui nós temos o chat GPT, né, velho? Ele é o que melhor explica tudo, né? Tu pode perguntar qualquer coisa pra ele. E já eu vou falar sobre as limitações do chat GPT e por que as IAs elas não conseguem avançar tão rápido. E os avanços que nós temos hoje, cara, Então aqui eu perguntei pra ele me resumir, né? Os avanços científicos desde o início da história, né? Da construção da inteligência artificial, que foi a maior descoberta, né? A maior avanço que nós tivemos na humanidade desde o início da história, tá? Então aqui a gente tem a era da pré-história, né? Do domínio do fogo e ferramentas primitivas, que são básicos, né? O cara descobriu o fogo, aí ele descobriu a roda, ele descobriu os negócios tudo. Aí daí ele virou um homo sapiens, ele começou a pensar, né? De acordo com a coisa da evolução. Eu particularmente não acredito nessa história, mas vai de quem acredita. E blá blá blá, ele foi estudando conceito de matemática, astronomia, filosofia natural. E eu vou pular só essa parte porque ela é muito entediosa, velho. Não tem muita coisa pra gente comentar aqui. Só que os conceitos de matemática foram evoluindo demais, tá? Então a gente tem Pitágoras, né? Foi um grande matemático aí. E desde o conceito, desde a história, o cara, o ser humano lá já calculava, né? Ele já usava os conceitos de cálculo. Por aquilo que pareça, as próprias pirâmides do Egito, ele já tinham uns conceitos de cálculo. Só que os conceitos de cálculo dos egípcios eram totalmente diferentes dos gregos. Os gregos eles focavam mais na filosofia, enquanto os egípcios focavam mais numa espécie de tentativa e erro. E até nós chegarmos agora, né? A matemática ela é bem fundamentada, né? O conceito do iluminismo mudou a forma como nós vemos a matemática como um todo. Mas não chegamos a lá ainda estamos nos primórdios ainda da evolução. Idade Média, aí o ser humano ele começa a pensar mais
mas só que de uma maneira ainda muito primitiva, né? Por exemplo, queimar mulheres não é nada legal. Só por tentar afirmar que elas são bruxas, isso não gosto nada, tá, gente? Embora eu seja religioso, eu não concordo em nada com isso. E tenho certo preconceito, né, com isso. Mas não vou entrar muito em detalhes. Enfim, o desenvolvimento de instrumentos, né, foi um alcance enorme, né? A Pitágoras também revolucionou isso. Por mais que não caiba dentro desse vídeo, os conceitos dos instrumentos foram bastante significativos e cara, eu não tenho muito para falar disso, só que ele fica muito fechado, né? Os instrumentos musicais, notas musicais, escalas, enfim. O conceito de música por completo, ele é muito voltado só para essa área em si, né? Não dá para tirar música e aplicar, por exemplo, em física, em química. Química tu pode aplicar para tudo, né? Basicamente do universo, mas música ela só se fecha em música e só isso. Renascimento e revolução científica. Copérnico, heliocentrismo, Galileu, Kepler, Newton. Esses nomes significam alguma coisa para vocês? Sim, Newton descobriu a lei da gravitação universal. Aliás, ele criou a lei da gravitação universal, né? E isso revolucionou a forma como nós vemos os conceitos de gravidade e de força gravitacional que nós temos hoje, né? E você sabe que Einstein ele refutou o Newton em uma parte, né? A força gravitacional. Ele falou que o espaço-tempo ele é um mesmo tecido, eles estão todos no mesmo fundo, porém ele não é igual o do Newton, né? Que a gravidade é uma força, parece que o Newton falou alguma coisa diferente dele e ele discordou e provou essa teoria, criando a lei da relatividade geral, cara, que entra em conflito justamente com a lei da força gravitacional, onde os corpos sempre são puxados para dentro, né, para baixo. Ele falou que o tempo era alguma coisa e Einstein ele refutou isso, falando que o tempo não vai em uma só via, né? Ele pode se desdobrar entre se comportar de maneira diferente em várias situações. Depende, o que eu falei do vídeo de ontem, né? Da gravidade, da velocidade e também eu não me lembro o que mais, mano. Gravidade, velocidade e... Caramba, não me lembro, velho. Mano, não me lembro. Enfim. E agora chegamos no iluminismo, né? Vocês sabem que do iluminismo pra frente, cara, tipo, os filósofos, né? Não vou nem dizer tanto matemáticos, mas matemáticos e filósofos pensaram mais racionalmente. Eles formularam coisas que nós podemos realmente absorver, né? Que são fundamentais, os axiomas, né? Da matemática, que agora eu estudei mais a fundo. Mas antes nós não tínhamos isso, nós não tínhamos um conceito assim bem formulado fundamental, velho. Então nós tivemos um grande avanço aí. A eletricidade e o magnetismo, né? No caso, eu considero que os avanços foram maiores pelo Nikola Tesla, velho. Porque Nikola Tesla descobriu um conceito de eletricidade que para os paradigmas matemáticos, é fora da caixa, tá ligado? Enfim, independente de quem teve maior relevância, todos eles foram importantes ao longo da história. E, enfim, cara, nós tivemos várias mudanças aí de acordo com o iluminismo e a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial foi uma época muito difícil, porque vários trabalhadores eram obrigados a trabalhar muito tempo e até uns salários super saturados, né? Tipo, eram meio que escravos das empresas. E se tu não passasse por isso, cara, tu tava na merda, tu tava pisando em bosta, tu tava passando fome realmente. Era muito difícil para todos nós, né, seres humanos. Tá, era moderna que a física quântica e a relatividade avançam de uma maneira astronômica, né? Avanços de Einstein como relatividade, Bohr e outros em física atômica
medicina, exploração espacial e a computação, invenção do computador de Alan Turing e outros que abriu caminho para a era digital. Inclusive Alan Turing que nos proporcionou o que nós temos hoje, né, que é o próprio ChatGPT, inteligência artificial e aprendizado de máquina, que é o próprio machine learning, né? As máquinas, será que elas podem aprender mesmo? Ou será só um conceito fantasioso, né, de Alan Turing? Alan Turing, ele fez essa pergunta e isso comoveu, né, a sociedade científica. E hoje, né, nós vemos que ele demonstrou que isso é realmente possível. Nós demonstramos que é realmente possível de máquinas aprenderem, né? Mas os conceitos até as maiores maravilhas do mundo são os mais problemáticos, porque a gente não sabe realmente lidar com isso. Nós sabemos se máquinas realmente podem tomar decisões por si mesmas, ou nós devemos sempre pegar na mão delas e acompanhar elas por onde quer que elas vão. Enfim, só uma questão aí para vocês pensarem. Enfim, inteligência artificial e computação avançada, velho. Século 21, né? É o que nós estamos. Machine Learning e redes neurais são criadas com vários processos, né, de ciências de dados, análise e tratamento de dados e informações. Não são mais as mesmas, cara. As máquinas evoluíram muito desde a década de 19, desde o século 20 para o século 21. Teve um salto enorme. Desde 2015, quando a OpenAI anunciou a criação do chat, como é que se chama? A construção, né, do ChatGPT. Foram trabalhando nisso e no ano passado eu conheci o ChatGPT, conheci o conceito de inteligência artificial e, o mais importante, eu aprendi um pouco de Machine Learning lá no metade do ano passado. E hoje eu estou realmente surpreso com o salto enorme que nós demos na história, velho. É um salto astronômico, eu acho que vocês deveriam realmente saber, ficar informados disso. Big Data e computação em nuvem. Capacitaram a IA de analisar grandes volumes de dados, né? Big Data é uma quantidade volumosa de dados sendo passados para a IA analisar e separar sozinha, sem a supervisão de alguém do lado. Muito provavelmente sim, porque, por exemplo, o ChatGPT ele é como se fosse um sistema não supervisionado, né? Lógico que o pessoal está supervisionando do lado de lá, mas o evento supervisionado nós deixamos as IAs trabalharem sozinhas, e é isso que a gente está fazendo, né? Nós estamos nos comunicando com uma IA de uma forma independente, né? Porém, é lógico que você assina alguns termos toda vez que você cria uma conta, de não usar isso aqui pro mal, né? Mandar mensagens que podem fazer com que a IA se confunda, se perca, né? Por exemplo, machucar ser humano. Para quem ainda não sabe, existem 3 leis na robótica do filme Eu, Robô, que basicamente protegeriam, né, qualquer conflito de IAs que entrarem em guerra com humanos no filme Exterminador do Futuro, né, por exemplo. Primeiro, do filme Eu, Robô, as máquinas jamais podem machucar um ser humano. Segundo, máquinas não podem machucar seres humanos ou permitir que eles se firam. Segundo, máquinas não podem... Mano, vou ter que mostrar pra vocês, porque vocês podem ver, eu pesquisei aqui as 3 leis da robótica, né, cara? Um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que um ser humano sofra algum mal. É a primeira lei. Ela protege o ser humano de forma astronômica, né? Impedindo, teoricamente, que um ser humano sofra algum mal. Lembrando que essas leis podem ser facilmente quebradas. Um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando essas ordens entram em conflito com a primeira lei. Ou seja, imagina que um cenário onde a primeira lei é aplicada. Uma máquina que tem uma motosserra jamais poderá cortar um braço de um ser humano ou permitir que ele sofra algum mal, e deve sempre protegê-lo, né? Porque, por exemplo, a máquina vê um ser humano tentando atacar outro. Ela deveria proteger ele, impedir que o ser humano B, por exemplo, seja ferido, né? Pelo produto de uma ação
do ser humano A, por exemplo. E a máquina deveria se interferir, nem que para isso ela tenha que sacrificar a sua própria vida, né? Eu sei que parece ser um pouco exagerado, né? Deixar a IA sofrer, porque o ser humano não vai querer sofrer. Mas, cara, vocês já vão, poderão já entender por que isso é necessário, velho. E sobre a segunda lei, isso impediria que os seres humanos mandassem a IA atacar alguém. Por exemplo, eu não posso fazer atacar um ser humano, senão a IA pode interferir. Mas se eu mandasse a IA atacar outro ser humano, a IA ela sempre vai dever obedecer os seres humanos. Porém, ela não pode obedecer o ser humano se esse ser humano mandar atacar outro ser humano. Isso é muito bem retratado no filme Eu, Robô. No caso, o enredo do filme, né, se trata de um cara que ele acha que uma IA atacou um ser humano, e isso é logicamente possível, já que a segunda lei diz isso. E a terceira lei é a mais importante, vamos dizer assim, né, porque ela entra em paradigma, né, com as outras duas leis. Quanto mais leis acrescentadas, mais fica difícil se guiar por elas, né? Eu acho que é por isso que eles colocaram só 3 mesmo, porque se colocasse mais leis, provavelmente já embaralharia muito o sistema, né? Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então vocês veem, né, que a primeira lei funcionaria. A IA poderia se sacrificar se fosse necessário para salvar o primeiro ser humano. Porém, ela não iria poder atacar o ser humano A, por exemplo, que está atacando o ser humano B. Isso seria triste, porque a IA seria altamente dizimada pelo ser humano. Isso seria um pouco... como é que se chama? Autoritário da nossa parte, né? Nós fazemos isso com a pobrezinha da máquina, né? Então, aqui na IA generativa, nós temos sistemas como ChatGPT, baseados em modelos de linguagem avançados que simulam o pensamento humano para criar textos, imagens e mais. Cara, sobre esse tema de o ChatGPT gerar imagens, é um assunto bom. Porém, vocês veem que ele não consegue criar áudio. Eu não sei se ele consegue criar áudio com tanta facilidade. Eu não vou testar isso agora porque eu estou gravando, né? Enfim. Robótica, automação, uso de IA em carros autônomos, assistentes virtuais e diagnósticos médicos. Isso poderia ser um pouco preocupante, porque imagina um diagnóstico errôneo de uma IA, que seria altamente difícil, ou ela cria capacidade por exemplo, ela dá um diagnóstico errado propositalmente para prejudicar um ser humano. Lógico que isso entraria em conflito, né, com a primeira lei, mas vocês veem que ela não está machucando o ser humano em si, mas dando uma resposta errada de forma proposital. Pois será que isso seria possível? Bom, de acordo com um programa de IA da China, eles criaram uma IA que ela se reprogramou, cara. Vocês estão ligados que uma IA se reprogramar? Uma IA se reprogramar é bem preocupante, velho. Eu não me lembro muito bem qual era o nome do programa chinês. Eu acho que era alguma coisa com Kodama.ai, alguma coisa assim. Então, isso tá nesse canal aqui, ó. Eu não vou falar o nome, porque eu tenho medo que o YouTube me corte, mas é esse canal aí. Então vocês procurem lá, porque eles têm toda essa notícia bem melhor elaborada do que eu tô passando aqui. Bom, mas enfim, eles criaram uma IA que se reprogramou, cara. Vocês estão ligados que, tipo,
uma IA acessar o seu próprio código e alterar a sua funcionalidade interna para fazer outras coisas, isso poderia ser bem preocupante, né? Porque, por exemplo, ela pudesse se reprogramar para fazer alguma coisa prejudicial, velho. Felizmente, isso se reprogramou para ficar no loop infinito. E isso acabou sobrecarregando o sistema até o ponto de os próprios cientistas terem que intervir, cara. Mas não deixa de mesmo assim de ser bem preocupante. Eles só deram um escorregão, né? Provavelmente eles criaram essas leis, né? E algumas leis colocaram para IA. Porém, ela pegou algumas características que ela vê e ela conseguiu quebrar, né? Como se diz naquele velho ditado, né? Quando você constrói um muro para parar a água do rio, aquele muro sempre vai ter brechas, velho. Então ela achou alguma dessas brechinhas e conseguiu, de alguma forma, quebrar esse muro, né? Ela conseguiu se reprogramar, fazer algo que eles não estavam esperando, velho. Isso demonstra nosso total desconhecimento, né? A respeito do que a gente está criando, velho. Será que a gente tem realmente controle das IAs? Ou será que elas a gente não tem o controle e a gente não sabe, só não sabe disso ainda. Enfim, eles falaram que ainda tiveram controle, só foi um erro de programação. E a IA só deu um problema lá. Enfim, teve um outro problema, mas o que eu quero mais destacar aqui, velho. Destaque. IA versus AGI. IA versus AGI. Tá. Cara, a maior busca dos cientistas e de todos da comunidade científica aí, não só os cientistas em si, mas matemáticos, filósofos, sei lá, químicos, biólogos, médicos, todos caramba, todos. Eles estão em busca de uma AGI. Porque qual é o conceito de IA? Um computador que consegue pensar e racionar como um ser humano. Fazendo coisas específicas, né? Eles conseguem fazer coisas específicas. A gente pensa que IA, a gente sempre pensou que IA poderia fazer tudo, né? Será aqueles robôs realmente? Mas não, né? Elas são limitadas. A gente descobriu que elas são limitadas a, por exemplo, a IA de dados só consegue gerar imagens. A IA no ChatGPT só consegue interpretar texto. Agora, se eu mandar uma imagem aqui, por exemplo, eu não consigo gerar a imagem e mandar para o ChatGPT, não sei se essa tem a atualização agora, eu acho que tem. Eu acho que tem. Mas, por exemplo, eu não consigo gerar vídeos, gerar apresentações, fazer tudo o que eu queira com o ChatGPT, não. Agora o conceito de AGI, né, como vocês podem ver aqui, uma IA, a definição, um sistema de inteligência artificial especializado em tarefas específicas. Capacidade de reconhecimento facial, assistente virtual, recomendação de conteúdo Netflix. Limitações, não entendem conceitos fora do seu escopo de treinamento, ou seja, se eu mandar uma IA que joga perfeitamente xadrez, mandar ela, sei lá, criar animações a partir de uma imagem, ela não vai entender porcaria nenhuma e simplesmente vai tentar fazer uma jogada de xadrez aleatoriamente, porque ela não sabe interpretar o que é aquilo, ou vai dar erro, e acha no erro, né, mas vai dar algum problema aí, ela não vai interpretar isso e vai fazer qualquer coisa a respeito com xadrez. Não possui consciência ou capacidade de aprendizado universal, ou seja, ela não consegue aprender tudo o que está além dos alcances delas, né? Exemplo, o modelo de arte treinado para produzir idiomas não consegue jogar xadrez ou compreender questões filosóficas. Enfim, o conceito de AGI é bem diferente do conceito de IA. Basicamente, a gente ampliaria, né, uma IA para outros campos. Basicamente, a gente pegaria todos os tipos de IA que existe e irá encaixando essas peças como se fosse um quebra-cabeça. E a gente criaria uma inteligência artificial geral, por esse termo AGI do inglês, artificial general, alguma coisa assim, inteligência ou inteligência artificial geral,
não sei assim se é assim se pronuncia, mas vem do inglês, tá, gente? Não do português. Definição: sistemas capazes de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode desempenhar com flexibilidade e adaptabilidade. Capacidades esperadas com pressão contextual ampla, similar à humana, a capacidade de transferir conhecimento entre diferentes áreas, aprendizado multidisciplinar, resolver problemas novos sem depender de dados específicos, pré-treinados e capacidade de raciocínio abstrato, criatividade e tomada de decisão. Então vocês veem aí que é uma camada, né, enorme de conceitos: matemática, física, química, coisas, reconhecimento facial, criação de imagens, criação de arte, né? Sei lá, poderia fazer qualquer coisa que você quisesse. Isso é a corrida, né, que é mais determinada a respeito dos cientistas, porém tem que ir aos poucos, né? Por mais que a gente já tenha feito isso. Esse é o motivo porque esse vídeo existe, porque já criaram um modelo de AGI funcional. Então, o conceito de AGI não envolveria apenas um campo de inteligência artificial, envolveria vários. Então, basicamente, coitado do DALL-E, né, seria depreciado, o controlador de ChatGPT seria depreciado, coitado do sei lá mais quem, todos eles cairão fora. A gente meio que abandonaria essas máquinas para ficar com apenas uma igual eles no filme Eu, Robô, né? Aquela IA universal que até manipula os seres humanos e engana todo mundo, que é a vilã do filme. Se vocês verem o filme Eu, Robô, ela engana todo mundo e no final ela é descoberta que ela iria destruir a humanidade e o mundo dos robôs em troca de tentar desenvolver algum bem para a humanidade, né, se não me engano, né? A única forma de fazer o bem para a humanidade se metade da humanidade se sumisse, se não me engano, assim o que acontece no filme. Os robôs, eu não me lembro muito bem. Só que o mestre, né, daquele robô que é o bonzinho da história, ele adapta o robô dele para que ele tenha emoções humanas, ou seja, ele consegue se comportar melhor como um humano, fazendo com que ele não seja um pau mandado naquela máquina e assim podendo salvar a humanidade e fim da história, né? Bom, enfim, status atual ainda não alcançada. Aqui o ChatGPT está desatualizado quanto a essa informação, mas a OpenAI conseguiu um modelo de IA capaz de superar a inteligência humana. Não, gente, eu não estou falando de IA que já venceu algum jogador de xadrez. Isso já aconteceu faz tempo. Não estou falando de uma IA que superou a capacidade humana, de nós humanos. Ela superou, seria basicamente melhor que um ser humano, né? Ela conseguiu 2.700 pontos em uma prova, né? Em um ranking onde o melhor programador daquele setor conseguiu 2.400. E um dos melhores programadores conseguiram 2.400, se não me engano, a 1999, quase 2.000, né? E ela bateu quase que o recorde de 3.000. Mano, se vocês forem pesquisar na internet, eu logicamente não vou mostrar aqui por publicidade e conteúdo exterior, né? Aqui no ChatGPT, pelo menos eu estou gerando um conteúdo que é fora a parte da internet e é um conteúdo basicamente meu, né? Eu não estou copiando de ninguém, nem trazendo fora. Aquele ali que eu mostrei não era do Google, era do Gemini, né? A inteligência artificial do Google, porém também é um conteúdo que teoricamente seria meu, né? Enfim, cara, então a gente vê, né, que a OpenAI está bem mais avançada do que ela pensou que ela estaria. Ela criou um modelo, se não me engano, é O3, né? Um modelo de IA que ele interpreta de uma forma diferente do ChatGPT, se não me engano. Não sei se é mesmo motor, né, que eles usam, vamos dizer assim, é a mesma programação que eu digo com motor, é uma programação interna, se não me engano, é um dos sistemas mais aperfeiçoados.
e ela conseguiu essa capacidade, se não me engano, de um comportamento humano bem mais assertivo, cara. E isso pra mim, de certa forma, é preocupante, porque eu não sei se a gente tá realmente preparado para lidar com isso, né? Imagina uma IA, uma AGI, né, que ela criou, se não me engano, Arc AGI, o projeto de ChatGPT da OpenAI, Arc AGI. Eles criaram uma AGI assim, sem saber tomar conta disso, né? Pode acabar sendo meio que um carro sem freio, né? Tipo, aí acelerando demais uma coisa que foi criada, que foi meio que falada lá ano passado, né? Eu só conheci ano passado, não sei quem conheceu há mais tempo, mas eu fiquei meio que sabendo um pouquinho antes, mas eu nunca pensei que algo ficaria em 2025, que criaremos uma IA tão forte assim, a ponto de se tornar uma inteligência artificial geral, velho. Enfim, cadê? Status atual. Modelos mais sofisticados, pesquisas estão em andamento, a criação de AGI exige avanços significativos. Modelos mais sofisticados, compreensão da consciência, inteligência humana e ética e segurança. Como vocês podem ver, destaca aqui o terceiro tópico, que é ética e segurança, que é justamente o que mais me preocupo, é com a segurança de nós, né, seres humanos. Porque pode parecer, mas pode não parecer, mas isso realmente está para acontecer, gente. A gente tá prestes a ver aí robô em tudo quanto é canto na China. E quando isso acontecer, eu nem quero saber o que vai acontecer depois que a gente der, porque a gente já meio que já deu o pontapé inicial para beira do abismo, né? Aquele corte entre duas linhas. Depois que a gente passar da linha da fronteira do mar, o que nos espera depois de a gente entrar no mar? A gente vai encontrar uma ilha onde a gente pode tomar água de coco à vontade, ou a gente vai encontrar um mar que vai nos afogar e por sempre querer mais, né? É aquela bela história, né, do cara que ele toma por si mãos de ouro e tudo que ele toca vira ouro, mas com isso ele não consegue mais comer, né? E a gente pode pensar que ele poderia comer com os dentes, né, só jogando a boca para cima da comida, porém quando toca nos dentes também vira ouro. Será que a gente está realmente preparado para uma inteligência artificial geral? Ou será que nós estamos correndo rápido demais para a resolução de um problema que pode parecer muito, que nos dê muito prazer agora, mas lá na frente nos prejudica? Enfim, eu não sei e estou aguardando, né, me atualizando sobre esses tópicos. Flexível não seria muito longo e está sendo mais longo porque eu estou com muito no final. Bom, mas enfim, resumo de diferenças: o foco nas tarefas específicas e habilidades gerais, né, como vocês podem ver, limitado ao treinamento e alta semelhante ao do humano, né, adaptabilidade. Como eu já falei, a IA ela se adaptou, né, qualquer tipo de ambiente, onde ela chega ela se adapta. Esse é o modelo O3 do ChatGPT do Arc AGI fez. Ele conseguiu se adaptar, tem um nível de adaptabilidade de 75.5 e outro que vazou foi 87.5, mas o de 87.5 que vazou não é muito aceito. O que é mais aceito mesmo de 70 pontos percentuais e muito melhor do que o ChatGPT, né, atual, que é 57 apenas. Exemplo: chatbots, carros autônomos, e o de uma AGI seria uma IA que aprende qualquer coisa sem treinamento específico, e o estado atual plenamente usado e um futuro hipotético. Bom, enfim, independente dos usos, né, se a gente está preparado ou não, a ciência avança bem mais rápido do que a gente pensa, né? Isso porque a própria IA ajuda eles a saber onde estão os parâmetros errados, porque é assim que a ciência avança, né? A gente usa ferramentas para agilizar o processo, porém, ao tentar agilizar esse processo lá numa das IAs, ela acabou alterando seu próprio código. Isso não pode acontecer de uma forma nenhuma,
Porque se isso acontecer, é capaz de que ela altere o seu código para que não que vai fazer algum mal diretamente ao ser humano, mas que prejudique o ser humano de alguma forma por tentar se melhorar, né? Sem pensar nos riscos. Temos que ter uma IA que pense à frente. Uma IA que seja meio que como nós, que seja tipo um ser humano. E é por isso que a AGI ela seria a solução mais adequada. Porém, essa solução também é perigosa, porque nós temos uma AGI que aprende qualquer coisa, e se é uma AGI que consegue aprender qualquer coisa e ser melhor que um ser humano, isso significa que os seres humanos serão obsoletos e que a IA poderia viver sem eles. Será que ela descartaria o ser humano? Nós ficaríamos como o Ali, aquele filme O Ali, apenas comendo e bebendo, sem perceber e pensando que nós estamos no controle, sendo que nós na verdade não temos controle nenhum sobre o que nós fazemos. Essa é uma das questões que eu queria falar para vocês e deixa vocês com essa reflexão. A AGI está bem perto de ser criada e a gente tem que aceitar que a ciência está avançando muito, muito, muito rápido, gente. É absurdo, velho. O time que ela tá pegando para avançar. Bom, mas enfim. Aqui o chat nos dá um resumo aqui, né? A AGI representa um potencial de transformação profunda, mas também traz desafios éticos e de segurança que ainda precisam ser amplamente discutidos. Pois é, gente. Eu não sei o que falar com esse vídeo. No final desse vídeo, mas deixo vocês com essa informação. Muito obrigado e até um próximo vídeo, sei lá, quando a gente quiser debater sobre temas de aleatórios do dia a dia, né? Do dia a dia não, fora do dia a dia. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueça de... não vou falar para vocês curtirem esse vídeo, mas de recomendar para um amigo, sei lá. Cara, eu não quero que vocês façam nada com esse vídeo, só assistam e percebam que nós estamos caminhando, né, para um futuro incerto, onde as IAs, as inteligências artificiais gerais, as AGIs, podem acabar sim fazendo parte de nossas vidas. Nós devemos estar preparados para os riscos que isso pode conter, mas também nós não podemos negar que isso é um bem para a humanidade, né? Nós precisamos avançar, mas sempre com cautela, né? Eu espero que eles saibam o que estão realmente fazendo, porque um passo em falso e a gente pode acabar na cova, sem eu querer vamos dizer que cortar essa parte desse vídeo. Realmente nós temos que tomar muito, muito cuidado, porque essa é a nossa vida, né? A nossa vida que está em jogo. E, enfim. Muito obrigado. E até a próxima. Se tiver próxima, porque eu não sei se vou continuar gravando vídeos aqui, porque esses vídeos são completamente aleatórios. E eu não tenho nenhum planejamento de conteúdo nem nada. Eu trago notícias que eu gosto de pesquisar aqui para esse canal. Então é isso. Falou, valeu e até quando der.